Na ponta mais distante de São José das Sombras, um vilarejo esquecido entre montanhas enevoadas e florestas densas, há um prédio que parece ter sido abandonado pelo tempo. O Necrotério Municipal de São José, fechado desde 1986, é uma construção antiga de paredes descascadas e janelas quebradas, envolto em lendas que ninguém conta às crianças, ou ao menos tentam não contar. Mas alguém ainda vive ali. Seu nome é Elias Ribeiro, um homem de rosto marcado pelo tempo e olhos tão fundos quanto poços sem fundo. Ele tem cerca de 65 anos, mas parece mais velho. Usa sempre o mesmo casaco marrom, desbotado e puído, e carrega consigo uma lanterna antiga que parece nunca se apagar. Elias é conhecido por todos como o Vigia, embora ele próprio já tenha esquecido quantos anos fazem que ocupa esse posto solitário. Ele não recebe salário, não responde a nenhuma autoridade e raramente fala com os poucos corajosos que se aproximam. Dizem que ele tem um pacto com o lugar, ou talvez com algo dentro dele. Antes de se tornar o Vigia, Elias trabalhava como assistente de legista no necrotério. Era um jovem quieto, metódico, quase obsessivo em sua rotina. Naquela época, o pequeno prédio servia tanto para autópsias quanto para armazenar cadáveres temporariamente, até que fossem liberados para enterro ou cremação. Mas, em 1985, uma tragédia mudou tudo. Uma menina chamada Isabel de apenas 9 anos, desapareceu durante uma festa de São João. Dias depois, seu corpo foi encontrado nas margens do rio, parcialmente submerso. Ela foi trazida ao necrotério, onde Elias preparou-a para a autópsia. Mas naquela mesma noite, algo aconteceu. Segundo testemunhas, Elias saiu correndo do prédio gritando que ela não estava morta, que havia sentido o pulso, que ela respirava. Quando os médicos foram verificar, o corpo estava frio e inerte. Ninguém acreditou nele. Alguns disseram que ele havia perdido a razão. Outros sussurravam que ele havia feito um pacto com algo que não deveria ter tocado. No ano seguinte, o necrotério foi oficialmente fechado após uma série de incidentes inexplicáveis. Corpos desapareciam e reapareciam em posições diferentes, sons de arranhões vinham dos compartimentos frigoríficos, e algumas pessoas juravam ter visto figuras pálidas encostadas nas janelas do segundo andar. Elias, porém, não saiu. Oficialmente, ele se ofereceu como vigia voluntário. Na verdade, muitos dizem que ele simplesmente não pode ir embora. A verdade entre as paredes. Dona Clarice, uma ex-enfermeira que trabalhou lá nos anos 70, disse certa vez a um grupo de estudantes curiosos: Elias não é só um homem. Ele é uma espécie de guardião, ou talvez um carcereiro. Há almas presas ali dentro, e ele sabe disso. Algumas são violentas, outras choram. E há aquelas que esperam. Ela contou que, nos últimos dias antes do fechamento, Elias começou a passar mais tempo conversando sozinho. Às vezes, sentava-se diante de um dos compartimentos vazios e falava baixinho, como se estivesse confortando alguém. Os colegas pensavam que era luto ou culpa. Hoje, todos sabem que era muito mais do que isso. Certa madrugada, um policial noturno viu luzes acendendo e apagando dentro do necrotério. Curioso e levemente bêbado, resolveu investigar. Ao entrar, encontrou Elias no centro da sala de autópsias, de costas para ele, olhando fixamente para a mesa de metal. "Tem alguém aqui com você?" perguntou o policial. Elias virou-se devagar e respondeu com uma voz que parecia vir de muito longe: "Todos estão aqui." Naquela noite, o policial jurou ter ouvido vozes vindas das paredes, vozes que sussurravam nomes, datas e coisas que ele nunca poderia saber. Saiu dali tremendo e nunca mais voltou perto do lugar. Isabel. É dela que Elias mais fala. Não abertamente, mas quando alguém passa perto do necrotério à meia-noite, pode ouvir seu murmúrio vindo de dentro. "Eu sei que você está aqui, Isabel." Alguns moradores dizem que, nas noites de lua cheia, é possível ver uma figura feminina pálida e vestida de branco pairando perto das janelas do necrotério. Ela não chora. Ela espera. Elias acredita que ela ainda procura justiça. Ou talvez perdoar. Ou talvez, simplesmente, não consegue partir enquanto ele estiver ali.
Um pacto selado em silêncio. Anos se passaram. O vilarejo cresceu, novos prédios surgiram, mas o necrotério permaneceu intocado, como se o tempo tivesse medo de tocá-lo. Elias continua ali todas as noites, sentado na recepção empoeirada, com uma Bíblia aberta, um rádio antigo que toca músicas suaves e uma xícara de café frio que ele nunca termina. Às vezes, ele escreve cartas. Cartas endereçadas a pessoas que já morreram. Uma delas, encontrada por acidente por um carteiro curioso, dizia: Underline, perdoe-me por não ter chegado a tempo. Eu ainda tento reparar. Cada noite, eu tento. Underline. Elias. As luzes do necrotério ainda acendem sozinhas. As pessoas do vilarejo aprenderam a ignorar. Apenas rezam um Pai Nosso extra quando passam perto. E Elias, o vigia, permanece em seu posto, entre os vivos e os mortos, cumprindo uma promessa que talvez nem ele mesmo lembre por que fez. Mas que, enquanto houver sombra sobre aquele lugar, ele jamais deixará. Se você caminhar pela estrada que margeia o bosque escuro, numa noite sem luar, talvez veja a luz fraca do necrotério brilhando através das cortinas rasgadas. E talvez, se ficar em silêncio por tempo suficiente, ouça Elias falando baixinho. Eu estou aqui, eu prometi. E, de dentro das paredes, uma voz infantil sussurra de volta: eu sei. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.